Senhor, amém. Vamos abrir nossos corações, vamos ajudar o mensageiro hoje, irmão Adriano, amém, que vai nos abençoar, compartilhando conosco a palavra do Senhor. Vamos receber o homem de Deus com a salva de palma, essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Adriano. Obrigado. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito feliz de estar aqui, plena quarta-feira, com os irmãos, congregando hoje neste lugar. Já pude sentir a presença de Deus logo no começo. Na verdade, estou sentindo a presença de Deus o dia inteiro. E a palavra que eu tenho é breve. Essa palavra surgiu 9 horas da manhã na empresa onde eu trabalho. Mas antes de tudo, eu quero dar honras a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, pelos milagres que Ele tem feito na nossa vida. São pequenos, mas que para nós tem muito sentido. E para Deus eu acredito que é uma obra maravilhosa que está se profetizando em nossas vidas. E nós vemos a mão de Deus em cada detalhezinho. E o cristão, ele tem que ver nas pequenas coisas. E assim Deus vai colocando mais coisa para nós. Também quero dar honras ao pastor Oséias, a irmã Carla, perdão, e toda a igreja, a minha família também que me acompanha, aonde eu vá, aonde eu estou, eles que estão comigo todo momento. Eu não gosto de andar sozinho por aí, gosto que sempre eles me acompanham e eles sempre estão comigo. Eu quero ser bem breve com os irmãos e muito bom mesmo ver os irmãos se esforçando, muito frio, né? Tá gelado hoje, meu pé aqui tá trincando de gelado, mas vale a pena esse esforço. E sem muitas demoras, quero pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias no livro de João, no capítulo 1. É uma passagem bem conhecida, principalmente para o povo apostólico que se diz unicista. Aqui tem pessoas unicistas. Eu sou unicista e eu, graças a Deus por esta verdade libertadora. Porque muitos vivem no engano. Eu falei já hoje cedo, para compartilhar com os irmãos, eu criei um grupo com algumas pessoas, e eu falei neste grupo que existem muitas igrejas aí, mas nem todas pregam a verdade. Mas nós temos o privilégio de viver numa igreja que prega a verdade. E eu, graças a esta igreja, eu fui liberto. Então, todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Vamos repetir mais uma vez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. A igreja pode se sentar. Eu diria que este estudo de hoje, nessa quarta-feira, poderíamos falar: Jesus é o próprio Pai manifestado em carne, a verdade que liberta. Essa verdade me libertou há 5 anos. Eu acredito que nós já estamos na igreja. Se não estamos há 5 anos, está perto de 5 anos. Mas essa verdade libertou a mim e a minha família. E por que libertou? Porque nós vivia no engano, nós fomos enganados. Não que alguém apontou uma arma em nossa cabeça e obrigou, mas desde a minha infância eu vivi numa igreja que pregava outro tipo de doutrina, sem base, sem fundamento. Tinha a Bíblia, mas tinha que ter algo a mais. Eles não acreditavam em toda a Bíblia, então eles tiveram que acreditar em todos. Eu vou falar, perdão, não estou aqui para machucar alguém, ofender alguém, mas eu vivi na igreja do catolicismo, e eu fiz a primeira comunhão, a crisma, batizei o meu filho, a minha esposa também. Nós ficamos muito tempo lá naquele lugar, né? Eu desde a minha infância até eu conhecer a minha esposa, e até eu conhecer esta igreja, eu me considerava do catolicismo. Tem coisas boas, existem pessoas boas lá dentro? Existe sim, eu acredito que existe. Deus opera também lá? Pode ser sim, que Deus opera pela fé das pessoas. Mas
isso não justifica que eles vivem uma verdade, certo? Amém. Então João, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui nós aprendemos 3 verdades em um verso só, tão pequeno assim, nós podemos aprender tantas coisas. Primeira, no princípio era o verbo. Jesus já existia, Jesus não foi criado. Jesus já existia desde o princípio, Deus sempre existiu. E alguns acreditam que Deus foi criado, Jesus foi criado por Deus. E eles se confundem, mas essa palavra nos mostra que no princípio era o verbo. E o verbo era quem? Deus. A segunda lição que nós podemos aprender nessa passagem de João 1:1 é que o verbo estava com Deus, que nos comprova que é o próprio Deus. E muitas pessoas ainda continuam sendo enganadas. Mas o que quero dizer com isso? Que quando o verbo estava com Deus, é a distinção, manifestação de Deus. Deus é espírito. Então, ali era a maneira que Deus se expressava da sua maneira de espírito. Os irmãos já vão entender logo, logo. Amém? Não estou aqui para confundir ninguém. Deus é espírito e por isso o que adoram devem adorar em espírito e em verdade. Então era a distinção da manifestação de Deus quando se fala verbo. Essa é a razão. Todo cristão, nossa, glória a Deus. Todo cristão deve saber o que está escrito em João 1:1. Principalmente os unicistas. Então leve essa palavra para casa, meus irmãos, e preguem ela. Essa é a razão porque não se prostramos diante de imagens, porque Deus não está dentro delas. Imagens feitas de gesso, foto, o que você imaginar, uma cruz com Cristo lá, simbolizando Cristo, Deus não está preso ali dentro, porque Ele é Espírito. Ele é Espírito. E por isso essa é a razão que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Amém? A terceira razão que nós encontramos aqui em João 1:1 é o verbo era Deus. Aqui confirma para nós, né? Jesus é o Deus e a essência vestido de carne quando nós conhecemos Ele. Nós tivemos o privilégio de receber o Criador do universo na terra, vestido de carne, como a Bíblia nos relata. Então, muitas pessoas vivem também neste engano, como eu vivi por um bom tempo. Para vocês terem ideia, nós acreditávamos que Jesus, pelo menos eu, foi apresentado dessa maneira, que Jesus era o meu irmão, e aí tinha um pai, tinha uma mãe lá no céu, era uma família. Nossa, e nós aqui sofrendo, mas é a família lá. Tudo tem a sua razão, tudo tem o seu propósito, e eu acredito que Deus deve ter um propósito dele. Eu acredito que nós estamos sendo moldados para ocupar um lugar que os irmãos devem saber que está vago lá no céu. A adoração a Deus. Nós vamos lá para adorar. Nós não viemos para a igreja para só buscar. A verdade é que quando nós ganhamos algo de Deus em nossas vidas, é consequência do que nós estamos entregando a Ele. Deus mantém a gente. É uma maneira, porque esses sinais seguirão aqueles que crerem. Então, os milagres em nossa vida acontecem a partir do momento que você vem no altar e entrega tudo para Deus. Aí as coisas começam a surgir e os milagres começam a acompanhar. Mas nós nunca podemos vir à igreja para buscar apenas. Nós estamos aqui para entregar adoração, reconhecer o favor imerecido que nós merecia. Oh Deus, maravilhoso Senhor Jesus. A palavra diz, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma passagem bem conhecida pelos irmãos. E eu tive e tenho o privilégio de viver esta verdade. E por isso eu falo hoje, e todos vocês devem falar, nós somos libertos. Porque nós conhecemos a verdade. Não somos os únicos.
Não vamos nos orgulhar. Existem outras igrejas que pregam a verdade, mas também existem muitas igrejas que não pregam a verdade. Elas pregam um pecado fantasiado de misericórdia. É triste isso, porque muitas pessoas preferem ir para um lugar fantasiado, uma máscara, uma mentira fantasiada de verdade. A verdade é absoluta. Irmão Dair, se eu perguntar para o irmão agora, quantas horas tem um dia inteiro para o irmão? Qual seria a resposta do irmão? 24 horas. Mas se eu quisesse que fosse 36 horas, isso mudaria? Porque a verdade é absoluta. A verdade não muda. Não é porque eu acho que deveria um dia ter 36 horas que vai mudar a verdade para todos. A Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda. O homem sim muda, mas a palavra de Deus não muda. E nós, apostólicos, temos que viver dentro desta verdade, dentro dessa palavra. Temos que ter convicção do que nós acreditamos. Amém? Amém. Deus é Espírito e nós não conseguimos olhar Deus como nós podemos olhar aqui uns aos outros, mas podemos sentir. E como saber e ver Deus hoje, nos dias de hoje? É olhando para as passagens bíblicas, olhando para a sua palavra, olhando para aquilo que já aconteceu, e olhando aquilo que está acontecendo, e olhando aquilo que vai acontecer ainda. É assim que nós conhecemos Cristo. É assim que nós conhecemos o nosso Salvador. Amém? A verdade é absoluta. Então não importa quanto alguns tentam lutar contra essa verdade. Ela sempre vai ser verdade. Jesus sempre vai ser o caminho, a verdade e a vida. Não importa quanto alguém lute contra essa verdade, mas Jesus sempre vai. Por quê? Porque a própria palavra fala para nós que passarás o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Para quem já se converteu, para muitos a verdade vai falar que a verdade é relativa. Muitos vão falar assim, mas a verdade, o que é verdade para você, para mim não é. Porque homem com homem pode para mim, mas aquele que se converteu, aquele que conhece a verdade absoluta, vai falar assim, meu pai criou macho e fêmea. Macho e fêmea. É isso que nós temos que ter. É isso que a palavra diz. Antes de nós ter existido, essa palavra já estava no mundo. Não tem como nós mudar. 4 mais 4 é 8. E não tem como mudar isso. Não tem porque eu acho que deveria ser 10. Mas 4 mais 4 é 8. E nós não conseguimos mudar isso. E para muitos não acreditam que Jesus é o próprio Deus porque acham que Deus não conseguia vir para a Terra. Mas que Deus que é esse? Então, é um Deus limitado, que ele consegue criar um mundo, pessoas, seres viventes, e não consegue criar um próprio corpo para ele habitar. Jesus não é o nosso irmão, Jesus é o nosso Pai. Tá bom? Ele criou um corpo para ele vir nessa terra, para me salvar, para salvar você também, para nós estarmos junto com ele um dia e podermos adorar, a chamarmos ele de Pai, olhar para ele. Dessa maneira, Deus criou um corpo para ele. Existem algumas passagens que comprovam essa existência do Criador. E uma passagem que eu acho bem interessante é a passagem de Tomé, aonde Tomé teve que tocar em Jesus para crer. E neste momento Tomé fala, meu Senhor, meu Deus. Ele reconhece quem era. Ele sabia. Os discípulos sempre souberam. O pastor já falou aqui que eu costumo, às vezes, pensar quem somos nós para 2000 anos depois falar que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles comeram, eles se vestiram, eles andaram, eles viram Jesus pregando o seu próprio evangelho da salvação.
Eles viram, eles sabiam quem era. Felipe pergunta para Jesus, nos mostra o Pai. E Jesus dá uma resposta. Eu acredito que Jesus deve ter ficado brabo naquela hora. Porque ele fala assim: eu estou tanto tempo com vós, que ainda não me conhece. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, quem nega Jesus, nega o Pai. Essa verdade vocês têm que levar para o resto da vida de vocês, porque é a única, ela é absoluta. Não existe duas verdades, não existe dois caminhos. Nós devemos pregar esse evangelho. Pregue essa verdade. Não importa o que vai acontecer ou aquela pessoa vai falar, mas existe um versículo na Bíblia que fala, aqui em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você prega a verdade para alguém, não importa o tempo que vai levar, mas essa pessoa vai ser liberta, porque você pregou um dia a mensagem verdadeira para ela. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, realmente é um estudo bem breve, e se nós buscarmos, se eu fosse buscar, existem muitos outros versículos que comprovam a unicidade de Deus. Existe também uma passagem que fala, em João mesmo, tem muitas coisas. Você deve ler este livro na sua casa. Em João 1,14 diz e comprova para nós: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui comprova que o próprio Criador, o próprio Pai, vem a este mundo para nos salvar. Só que muitas pessoas, como até hoje não o conheceram a verdade. Por isso que nós estamos aqui hoje, nos alimentando dessa palavra, para amanhã você pregar essa verdade para alguém. E eu deixo essa tarefa para os irmãos, não sei, um pedido, acho que é melhor, essa missão. Vamos pregar esse evangelho. Vamos falar deste amor, de quem é Jesus, quem se trata a palavra. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade. Meu Jesus amado. Meu Deus, que tremendo. Maravilhoso. Amém. Uma verdade explicada de uma forma tão transparente. Glória a Deus, minha alma se alegra. Deus abençoe o irmão Adriano. Amém. Muitas e muitas e muitas pessoas precisam ouvir essa verdade dessa maneira. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer por quê, pastor? Porque nós fomos abençoados de termos essa revelação. Assim como o Mondriano, assim como eu me lembro o dia que Deus abriu os meus olhos. Então nós vivíamos no erro, no engano. Mas hoje nós compreendemos quem é Jesus. Não é nosso irmão, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador. Vamos agradecer ao Senhor, né? E essa é a razão por que nós batizamos em nome de Jesus, né? Já que ele é o nosso Pai, qual é o nome do nosso Pai? Jesus, né? Então ele veio aqui. Vamos agradecer. Senhor, muito obrigado. Te agradecemos pela verdade revelada a nós, ó Pai. Obrigado, Jesus, que o Senhor tem aberto os nossos olhos. Ó Deus, e que, aleluia, essa verdade venha alcançar muitas e muitas almas ainda, ó Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor abra os olhos do Wilson, de toda a sua família. Ó Deus, ó meu Pai, e que mais pessoas venham amar essa verdade, Jesus. Assim como Tomé, nós também dizemos, Senhor nosso e Deus nosso. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos. Eu peço que o Senhor permaneça protegendo os teus filhos, ó Pai, abençoando cada pai, cada mãe, cada família. Ó Deus, protege a tua igreja com as penas das suas asas. Ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe ainda mais. Uma alegria. Amém. Amanhã, nosso jejum da igreja. Amém. Reserva um tempo para jejuar amanhã. Amém.
E a semana que vem você pode escolher um outro dia, mas essa semana é quinta-feira e faça isso. Amém. Sábado nós teremos aqui o nosso momento especial aqui desde as 15 horas da tarde, né? E aí à noite um grande culto. Convida alguém, né? 4 pastores, né? Todos eles grandes homens de Deus. Eu acho que nós precisamos já ficar atento que o Espírito Santo vai colocar as pessoas para nós convidarmos, né? Talvez vai ficar um pouquinho difícil, no sentido de que nós vamos estar aqui às 15, né? Mas avisa eles, ó, 19h30, né, vai ter culto, vai lá, né? Deus abençoe. Até sábado em nome de Jesus.